Um conceito importante quando se fala de relações entre classes em programação a objetos é o conceito de multiplicidade. Multiplicidade se aplica à composição, mas também à agregação e associação, que veremos na próxima aula. Então, composição, né, pode ter uma multiplicidade que responde à pergunta, né, quantos objetos, quantas instâncias daquela classe eu posso ter como parte. Né? Então, sim, a classe A tem instâncias da classe B, mas quantas? Né? Quantas podem ser contidas? Quando não for especificada, né, se assume normalmente multiplicidade 1. Então, né, o contenedor pode ter uma instância da parte. Né? A notação para representar multiplicidade é ou o número exato de objetos, né? Então, um número, ou um intervalo entre mínimo e máximo. Né? Então, mínimo certo número de objetos, máximo um certo número de objetos. Onde o asterisco, né, significa um número qualquer de objetos. Né? Então, por exemplo, né, a classe figura aqui tem uma relação de composição com a classe ponto, né, com multiplicidade 1 asterisco, que quer dizer que uma figura contém pelo menos um ponto, né, mínimo 1, e não há limite máximo, então um número qualquer como máximo. Né? Outro exemplo, né, se em vez vamos considerar um triângulo, né, um triângulo aqui de novo tem uma composição com a classe ponto, com exatamente multiplicidade 3. Né? Então, um triângulo deve ter exatamente 3 instâncias de ponto. Então, né, vamos passar brevemente, resumindo a notação. Né? Então, né, 0.01, né, quer dizer que pode ter nenhuma instância ou exatamente uma instância. 1.1 ou diretamente número 1 quer dizer que tem exatamente uma instância. 0 asterisco ou apenas asterisco quer dizer que tem 0 ou mais instâncias, né? Qualquer número de instâncias, na verdade. 1 asterisco, né? Quer dizer que tem pelo menos uma instância, né? Mínimo 1, máximo asterisco. K, né? Exatamente K instâncias. K asterisco, pelo menos K instâncias, mas né, sem limite máximo, e Mn, né, pelo menos M instâncias e no máximo N instâncias. Né? Então, essas são as possibilidades. Né? Isso é usado também no diagrama UML, né? Então, primariamente é um diagrama UML. Então, nesse exemplo, né, eu tenho um carro, né, com os próprios atributos privados e os métodos, né, que tem uma composição com a classe roda, né, com multiplicidade 4. Então, um carro tem exatamente 4 instâncias de roda, né, da classe roda. Tem uma composição com a classe motor também. Um carro tem exatamente um motor, né, aqui não é especificado se assume um, né. Motor que também tem os próprios atributos, cilindrada, ligar, desligar, trocar marcha e tal, né? E o motor tem uma composição, né, de novo, com a classe pistão. Então, um motor pode ter de 1 a qualquer número de pistões, né? Então, mas pelo menos um, né? Então, a multiplicidade, né, é um ulterior detalhamento das relações entre classes e permite, né, de projetar melhor como que o código deve ser organizado. Né? Então, como é que as classes devem ser organizadas e como, né, estão relacionadas. Agora, né, temos visto, sim, são né, relações conceituais, mas tem uma implementação no código. Então, a ideia é projetar essas relações, né, para depois fazer com que essas relações sejam realmente respeitadas no código. Né? Então, a pergunta é como é que eu posso implementar a multiplicidade no código. Né? De novo,
pense, né, o que quer dizer a multiplicidade, ou como eu posso representar a multiplicidade no código. Né? É, né, então, essas relações, né, são principalmente conceituais, elas precisam ser refletidas no código, mas não existe necessariamente um mapeamento único, né, um mapeamento exato. Né? Então, qualquer mapeamento que de fato representa aquela relação, né, é, é uma implementação plausível da relação. Né? Então, por exemplo, né, vamos pegar o exemplo do triângulo que tem uma composição com multiplicidade 3 com a classe ponto, né? Uma implementação pode ser essa, né? Então, uma classe triângulo que tem três atributos de tipo point, né? Essa é uma implementação plausível, né? Então, aqui tem três instâncias da classe point, composição. Mas essa também é uma outra possível implementação. Então, um vetor de tipo point, né, de objetos de tipo point, que tem multiplicidade exatamente 3, né, que é criado exatamente com multiplicidade 3. Né? Então, essas duas são implementações consistentes, né, e, de novo, qual escolher depende da implementação, depende da escolhas e outros requisitos. Né? Então, a multiplicidade também estabelece vínculos, né, que devem ser respeitados na implementação. Então, diferenciar entre multiplicidade 1 e diferente de 1 é fácil, né, porque multiplicidade 1 você tem um atributo símbolo, né, multiplicidade diferentes você tem vetores, né, ou listas. Né. Então, quando tem quando o máximo e o mínimo, o número a multiplicidade máxima e mínima é fixa, né? Basicamente existem vínculos que devem ser representados na implementação. Então, por exemplo, essa composição entre veículo e roda, né, que é multiplicidade 2 e 10, quer dizer que não podem existir menos de 2 ou mais de 10 rodas em cada veículo. Né? Então, como é que eu represento isso na implementação? Né? Eu posso ter um vetor ou uma lista, né? que me permite armazenar, manter mais de uma instância de roda, mas também preciso ter controles específicos na inserção e remoção. Então, preciso garantir que nunca tenha menos de 2 ou mais de 10 rodas no veículo né? Durante a vida do veículo. Né? Quais são as multiplicidades mais comuns? Né? Normalmente tem multiplicidade 1, né? Multiplicidade 0,1, que quer dizer eu tenho um atributo daquele tipo, né? Mas esse atributo pode ser nulo, né? Pode ser uma referência vazia. Asterisco, quer dizer que posso ter qualquer número de elementos, né? Ou K asterisco, então qualquer número de elementos, mas pelo menos um número mínimo, né? Então essas normalmente são as que se usa mais.